Olá, meu querido aluno. Aqui é o professor Edivaldo Rocha. Nós vamos hoje trabalhar mais um conteúdo de língua portuguesa. E hoje o nosso tema é conotação e denotação. O que vem a ser isso? Você tem um textozinho que você vai acompanhar aí na sua aula. Então esteja lendo essa parte do seu livro-texto, conotação e denotação. E a gente vai perceber assim, conotação tem a ver com o sentido figurado das palavras, enquanto denotação, o sentido real. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês logo uma imagem de saída que diz o seguinte: eu adoro esses pneus, no lado direito da imagem, e do lado esquerdo você tem eu odeio esses pneus. Aí veja que, dado o contexto dessa charge, nós vamos perceber o sentido conotativo de um lado e o sentido denotativo do outro. Fugiu até a palavra, né, para depois não repetir. E aqui vocês já conseguem identificar o que é conotativo, o que é denotativo, o que é literal, o que é figurado. Perceba que a mulher que está à frente ao espelho está ali segurando ali nas protuberâncias e dizendo eu odeio esses pneus no sentido figurado, enquanto o mosquitinho que está ali tentando avançar naquele pneuzinho cheio de água é no sentido real, né, no sentido real da palavra, no sentido denotativo. Eu gosto muito de um texto do poeta Alex Polari, intitulado 12207. Eu gostaria que você pudesse perceber comigo a carga conotativa que há presente nesse texto, como as palavras elas ganham novos sentidos a partir do uso frasal que o autor, no caso que o eu lírico, né, nos coloca. E diz o seguinte: desembarcamos, os ferros foram lançados no porto e nos pulsos, enquanto fomos expulsos da vida e do continente, estando sujeitos ao pulsar de incríveis sentimentos e ao sabor das ondas e das contingências, rondamos em redor das contingências dos guardas. Depois da viagem, da travessia e do enjoo, nos colocaram em uma sala, tiraram a nossa roupa, nos revistaram, nos vestiram e nos revestiram de oco, e fizeram a chamada. Ganhei o número de registro e por um instante perdi as esperanças. Aqui, meus queridos, nós percebemos logo de saída, né, desse texto, né, nesse poema, os ferros foram lançados. Perceba que aqui há duas ideias para complementar esse sentido desses ferros. O que é ferro? Ferro é um metal. É um metal com o qual nós fazemos grades, fazemos objetos, corrimãos e coisas do tipo. Mas quando ele diz assim, os ferros foram lançados no porto, qual é o sentido que ele quer dizer com essa expressão? O que ele quer? Qual é o sentido que nós podemos deduzir dessa expressão? As âncoras. A âncora ou as âncoras, né, foram lançadas no porto. Os ferros foram lançados no porto. E quando ele diz os ferros foram lançados nos pulsos, diz respeito às algemas. Você vai poder perceber que, volta e meia, nós fomos arrancados do continente, né? Então, fomos expulsos da vida e do continente. Quer dizer que eles foram tirados do seu lugar de origem e levados para outro lugar. E acho que o que é mais significativo aqui nesse texto é que assim, nos revistaram, nos vestiram e nos revestiram de oco. Até as palavras, como é que você reveste alguém de oco? O que isso significa? Eu gosto muito de colocar essa situação no presencial e fico puxando dos alunos, né? Até eles chegarem naquilo que eu estou pensando, né? Olha, eles vão fazendo colocações acertadas, o que significa esse revestir de oco? Perder a identidade, perder digamos assim, o nome, perder isso, perder aquilo outro, sim. Mas o que significa? O que essa carga semântica desse trecho nos impõe? Aí no final eles acabam chegando. Perderam a alma. E aqui quando você revestir uma pessoa de oco, é você tirar a alma dela, tirar tudo que é essencial para ela. E aí na última estrofe diz: ganhei um número de registro e por um instante perdi as esperanças. Ganhar está no sentido de alguma vantagem, não, eu ganhei algo. O que esse texto está colocando? Na verdade, esse ganhar está no sentido contrário. Quando ele diz, ganhei um número de registro, na verdade ele perdeu o quê? Ele perdeu o próprio nome. Aí eu pergunto a você, qual é o número de registro que ele ganhou? Aí fica sempre aquela dúvida lá no presencial com o pessoal.
Eita, como assim, professor? Eu fiz, olha para o título do poema, 12.207. Foi esse o número que ele ganhou. Um número de registro, enquanto perdia a sua identidade étnica, enquanto perdia a sua identidade individual, enquanto perdia a sua alma. É o que ele ganhou. Um número de registro. E agora eu gostaria de trabalhar com vocês alguns casos bíblicos. Esses casos bíblicos, geralmente eu pesquiso no blog Gramática na Bíblia, do Eduardo Cajueiro. Você pode pesquisar na internet, você pode colocar lá gramática na Bíblia.blogspot, que você vai achar as contribuições do professor Eduardo Cajueiro. Acompanhe essa lâmina do texto de Mateus. O exemplo que eu gostaria de deixar é o de Mateus, capítulo 6, versículo 6 também, que diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Você tem também a outra passagem bíblica, que é de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, que diz o seguinte: porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Bem, aqui nós temos dois textos que falam de porta. E qual deles está no sentido literal e qual deles está no sentido figurado? Vamos aqui ao primeiro. Em Mateus 6,6, a porta está no sentido literal, aquele que encontramos no dicionário, né? O significado de porta, que significa a porta de um cômodo da casa. Já quando nós passamos para a passagem bíblica de 1 Coríntios 16, 9, temos um uso figurado da palavra porta, que aqui, neste contexto frasal, na montagem que o autor utilizou aqui para utilizar o termo porta, significa oportunidade. Então você vai perceber essa diferença. E é isso que o estudante da Bíblia precisa entender o que quando um texto está no sentido literal e quando o texto está no sentido figurado. Esse é um dos primeiros princípios de interpretação bíblica. Você vai ter aí no seu texto também um exercíciozinho. Então, qual vai ser a sua missão? Responder esse exercício e no final você vai postar o gabarito para que a gente dê a sua pontuação e a gente possa interagir. O que foi que você acertou, o que foi que você errou. Desejo a você bons estudos e que Deus abençoe a sua vida.